Se alguém te perguntasse qual o seu maior patrimônio, provavelmente você responderia meu apartamento, né? Eu entendo. Aqui no Brasil, a gente cresceu ouvindo que imóvel é o investimento mais seguro que existe. Seu pai comprou, seu avô comprou e, obviamente, você comprou também. Mas eu preciso te mostrar uma conta que quase ninguém faz. Porque quando você soma IPTU, condomínio, manutenção, vacância, imposto de renda sobre aluguel e depreciação, a rentabilidade real do seu imóvel não é nem 5% ao ano, é menos de 2%. E nos últimos 10 anos, isso perdeu da poupança, perdeu do CDI e perdeu de longe do ouro e do Bitcoin. Nesse vídeo, eu vou abrir essa conta com você, número por número. Mas antes de a gente começar o vídeo, eu queria te fazer um aviso aqui. Eu sou André Franco, sou investidor de cripto desde 2015 e eu tenho um acompanhamento individualizado com investidores de alta renda nesse mercado. Se você já tem patrimônio dentro do mercado cripto ou quer construir patrimônio nesse mercado, eu deixei um link do WhatsApp aqui do meu consultor. Esse consultor ele vai poder te guiar e te direcionar para aquele teu objetivo de construir patrimônio dentro do mercado. Se ficou interessado, clica no link, manda um oi que ele vai saber te orientar. Vamos pro vídeo. Antes da gente entrar nos números, eu preciso dar um pouco de contexto aqui. O brasileiro ele tem uma relação emocional com o imóvel. Não é racional, emocional. E eu entendo por quê. Pensa só, nossos pais viveram a hiperinflação. Se você tem mais de 35 anos, provavelmente ouviu histórias de gente que perdeu tudo na poupança do Plano Collor, na desvalorização do Cruzeiro. E sabe o que não perdeu? A casa. O imóvel estava lá, físico, concreto. Ninguém podia confiscar o tijolo. Então, ficou gravado no DNA financeiro brasileiro que imóvel é igual a segurança. E eu não vou te dizer que isso é mentira. Para quem viveu naquela época, fazia sentido. O problema é que o mundo mudou. Os instrumentos financeiros mudaram. E o custo de manter o imóvel no Brasil em 2026 é completamente diferente do que era na década de 90. Vamos aqui aos dados. Segundo o Fipzap, o índice que mede a valorização de imóveis residenciais nas principais cidades do Brasil, entre 2016 e 2025, os imóveis valorizaram cerca de 39%. Isso dá 10 anos. Parece bom, né? Agora vamos comparar. No mesmo período, o CDI, que é basicamente o que você ganha deixando o dinheiro parado em renda fixa, acumulou mais de 160%, mais de 4 vezes. E o ouro subiu mais de 300% em reais. O Bitcoin, se você comprou em 2015, a gente está falando de mais de 19.000%. Ou seja, quem colocou 500 mil reais num apartamento em 2015, tem hoje um imóvel que vale, em termos nominais, uns 700 mil. Quem colocou os mesmos 500 mil no CDI, tem mais ou menos ali 1 milhão e 300. Quem colocou em ouro tem 2 milhões, quem colocou em Bitcoin, bom, eu nem preciso aqui fazer a conta, você sabe que é um negócio estratosférico, não vamos entrar nesse detalhe. Eu sei que você deve estar pensando, mas eu recebo aluguel. Beleza, vamos olhar esse aluguel. Vamos pegar um exemplo concreto. Um apartamento de 500 mil reais numa capital brasileira. Padrão médio alto. 2 quartos, uma vaga de garagem, o tipo de imóvel que o investidor classe média alta compra. O aluguel médio de um imóvel assim gira em torno de 2.500 por mês. Isso dá um yield bruto de 6% ao ano. Com certeza, parece bem razoável. Agora vamos tirar os custos que ninguém te mostra. IPTU. No apartamento de 500 mil, você paga entre 3 e 6 mil por ano, dependendo da cidade, varia. Vamos colocar 4.500, são 375 por mês. Condomínio quando vago, quando o imóvel está alugado, o inquilino paga, mas quando está vazio, é você. E a vacância média no Brasil é de 5 a 8% ao ano. Vamos ser conservador, um mês por ano sem inquilino, aí o condomínio é seu. R$1.000 por mês de condomínio, vezes um mês, R$1.000, conta simples. Manutenção. A regra prática é 0,5 a 1% do valor do imóvel por ano. Metade de 500 mil, 2.500 por ano. Imposto de renda sobre aluguel. Se você recebe R$2.500 por mês de aluguel, a receita cobra entre 15% e 27,5%. Vamos colocar uma média de 15%, dá 4.500 por ano. Depreciação. Seu imóvel envelhece. Pintura, infiltração, troca de piso, modernização da cozinha. Isso não aparece no Fipzap, mas aparece na hora de vender. Conservadoramente, 2 mil por ano. Agora soma tudo isso. Aluguel bruto anual, 30 mil. Menos IPTU, 4.500. Vacância, 2.500. Manutenção, 2.500. IR, 4.500. Depreciação, 2 mil. Total de custos, 16 mil. Aluguel líquido real, 14 mil por ano. Sobre um imóvel de 500 mil. Isso dá um yield líquido de 2,8% ao ano. 2,8% ao ano. A poupança rendeu mais que isso em 2025.
E eu ainda não contei o custo de oportunidade. 500 mil no CDI a 14,75% ao ano te dão mais de 70 mil de rendimento. Limpo, sem IPTU, sem condomínio, sem inquilino, ligando às 11 da noite porque o chuveiro quebrou. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa o like. Ajuda demais a espalhar essa conta que quase ninguém está fazendo. E eu tenho certeza que deve estar te assustando. E além de tudo isso, tem outro problema, que é talvez o mais grave de todos: liquidez. Se amanhã você precisar de dinheiro, uma emergência, uma oportunidade de investimento, uma crise pessoal, quanto tempo leva para você vender um apartamento de 500 mil no Brasil? Em média, entre 6 a 12 meses. Isso quando você aceita negociar o preço. Se quiser vender pelo valor que acha que vale, pode demorar mais do que isso. Agora compara, quanto tempo leva para vender uma posição em CDI? Um dia útil? Ouro? Um ETF? Alguns segundos? Bitcoin? Literalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer lugar do mundo você consegue vender? Seu imóvel é um ativo ilíquido, localizado numa jurisdição específica, sujeito à legislação de um único país que depende de cartório, de escritura, de TBI, de certidão negativa. Para mover 500 mil reais de um apartamento para o seu bolso, você vai gastar 6 meses e pagar 6% entre imposto de transferência e corretagem. E aqui eu quero dar a minha mais sincera opinião. Eu não sou contra imóvel. Morar no que é seu tem seu valor emocional, tem valor de estabilidade, mas chamar imóvel de investimento no Brasil em 2026 com Selic a 14,75%, com yield líquido de 2,5%, é só se enganar com os números. Investimentos têm liquidez, têm rentabilidade acima da inflação real, têm eficiência tributária. Imóvel no Brasil em 2026 não tem nenhuma dessas três coisas. E sabe o que é interessante? Os ricos, os que têm imóvel, que construíram patrimônio em tijolo, estão diversificando. Segundo a Helen Partner, existem hoje 241 mil criptomilionários no mundo, 40% a mais que no ano passado. E os destinos que mais atraem esses investidores são os mesmos que lideram os rankings de migração de milionários. Emirados Árabes, Singapura, Malta. O dinheiro e a tecnologia estão indo para o mesmo lugar. E não são só os brasileiros, globalmente. A BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, com mais de 10 trilhões de dólares sob gestão, tem 55 bilhões de dólares no IBIT, o ETF de Bitcoin dela. 55 bilhões, é mais do que o PIB de metade dos países do mundo. O Morgan Stanley lançou o ETF MSBT no dia 8 de abril com a menor taxa do mercado, 0,14%. 34 milhões de dólares foram arrecadados no primeiro dia. A Fidelity recomenda uma alocação de até 5% do portfólio em Bitcoin. A CalPERS, o maior fundo de pensão dos Estados Unidos, alocou 500 milhões de dólares nesse ativo. Essas são as maiores instituições financeiras do planeta. Elas não estão comprando apartamento em São Paulo, estão comprando Bitcoin. E o brasileiro, segundo a Receita Federal, 37% do patrimônio declarado está em imóvel, a segunda maior classe de ativos. E cripto, apenas 11% dos investidores brasileiros têm qualquer exposição. Enquanto a BlackRock recomenda de 1 a 2%, a Fidelity até 5%, a grande maioria dos brasileiros tem 0%. A pergunta que eu te faço é: quem você acha que está certo? O cara que estudou a vida inteira para gerir 10 trilhões de dólares? Ou o conselho do seu tio que disse compra um apartamento porque nunca perde valor? E eu quero ser muito claro com você, porque eu sei que esse tipo de vídeo com certeza vai gerar polêmica. Eu não estou dizendo para você vender seu imóvel e comprar tudo em Bitcoin. Isso seria total irresponsabilidade do meu lado. O que eu estou dizendo para você é fazer a conta real, com todos os custos, sem mentir para você mesmo. E depois de fazer a conta, se perguntar honestamente: faz sentido ter quase metade do meu patrimônio num ativo que rende 2,8% e líquido, localizado numa única cidade, num único país? Se a resposta for sim, ótimo, é sua decisão. Mas que seja uma decisão informada, não uma decisão emocional. O que eu defendo é diversificação de verdade. Não é ter 3 apartamentos em 3 bairros diferentes. Isso não é diversificação. Isso é concentração em classe de ativos, em moeda e também em jurisdição. Diversificação de verdade é ter parte em real, parte em dólar, parte em ouro e também parte em Bitcoin. Parte em ativo líquido, parte em líquido, parte no Brasil e também parte fora. O imóvel pode ser parte do patrimônio, mas quando ele é o patrimônio inteiro, e no Brasil para a maioria das pessoas
você está fazendo uma aposta de concentração no ativo que historicamente perde para a renda fixa. E eu falo como alguém que já errou. Eu já concentrei demais. Já vi 80% de uma queda numa posição que eu achava a mais promissora de todos. A lição mais cara que eu aprendi foi que nenhum ativo é sagrado. Nenhum. Nem imóvel, nem Bitcoin. A diversificação é a sua única proteção real. Então vamos lá, vamos resumir tudo isso aqui. O imóvel no Brasil em 2026, como investimento puro, rende menos de 3% líquido. Perde para o CDI, para o ouro, para o Bitcoin. É ilíquido, tributado e concentra risco numa única jurisdição. Não é para vender, é para saber. E depois de saber, diversificar. Se você quer aprender como construir um portfólio diversificado, com dados, sem hype, o link da Boost Research está na descrição. Esse link é do WhatsApp de um consultor do meu time. Ele vai te atender, ele vai entender a tua situação e saber o melhor caminho para você fazer patrimônio no mercado cripto. Combinado? Um forte abraço e até a próxima.